Eu sei exatamente o que você fez hoje. E não, eu não tô te espionando. Eu já fui você. Eu acordo com aquela sensação estranha de que tem algo importante me esperando. Mas antes disso, só 5 minutinhos. 5 viram 20. 20 viram 1 hora. E quando eu percebo, meu cérebro já está anestesiado, deslizando por vídeos inúteis, rindo de coisas que eu nem vou lembrar amanhã. É sutil, é confortável. E é exatamente assim que a gente perde a própria vida. Sem perceber, eu lembro de noites em que eu deitava com aquele peso no peito, aquele sussurro incômodo dizendo: "Você sabe que dava para ter feito mais hoje." E eu sabia exatamente onde eu tinha desperdiçado tempo. Não era ignorância, era escolha disfarçada de distração. Eu abria o celular só para relaxar depois de um dia que nem foi tão produtivo assim. Eu me convencia de que merecia descanso, mesmo não tendo feito nada que justificasse aquilo. E aqui tá o ponto que dói. Não é falta de tempo. Nunca foi. Eu tinha horas, eu tinha energia, eu tinha oportunidades pequenas, espalhadas ao longo do dia, mas eu escolhia ignorar todas elas. Porque encarar o que realmente importa exige uma coisa que a gente evita como se fosse veneno, desconforto. Eu lembro de sentar para estudar menos 5 minutos depois, minha mente já estava implorando por fuga, qualquer coisa parecia mais interessante. Arrumar a mesa, checar notificação, levantar para pegar água pela terceira vez. Era quase cômico. Se não fosse trágico, porque no fundo eu sabia, não era preguiça, era medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de tentar de verdade e falhar. Medo de descobrir que todo aquele potencial que eu imaginava talvez não fosse tão real assim. Então eu fazia o quê? Eu me mantinha ocupado, não produtivo, ocupado. Existe uma diferença brutal entre os dois. E eu demorei tempo demais para perceber isso. Eu preenchia meu dia com pequenas tarefas irrelevantes, só para ter a sensação de que estava fazendo alguma coisa. Respondia mensagens rápido, organizava coisas inúteis, assistia vídeos educativos que não aplicava nunca. Era uma ilusão de progresso, uma maquiagem bonita em cima de uma estagnação feia, e o pior, ninguém te cobra por isso. Ninguém chega e fala: "Ei, você está desperdiçando sua vida vendo conteúdo aleatório por 3 horas seguidas." Não, pelo contrário. Isso é normalizado, é socialmente aceito, é confortável, todo mundo faz. E exatamente por isso é tão perigoso. Eu comecei a perceber um padrão perturbador. Os dias passavam rápido demais. E, ao mesmo tempo, nada mudava. Era como correr numa esteira, muito movimento, zero progresso real. Eu terminava semanas inteiras sem conseguir apontar uma única coisa concreta que eu tivesse avançado. E aí vem aquele momento específico, aquele microsegundo de lucidez. Geralmente à noite, quando tudo fica em silêncio, quando não tem mais distração suficiente para abafar a verdade. E ela vem seca, direta, sem filtro. Você está perdendo tempo com coisa que não importa. E você sabe disso. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Porque não era uma acusação externa. Era eu comigo mesmo. Era impossível fugir. Eu podia ignorar durante o dia, me enterrar em estímulos, rir, rolar, consumir. Mas no fundo, aquela consciência estava lá, viva, observando, esperando. E quanto mais eu ignorava, pior ficava. Porque não era só o tempo que eu estava perdendo. Era confiança. Era identidade. Era a forma como eu me via, cada promessa não cumprida, cada manhã eu começo, cada plano abandonado, ia construindo uma versão minha que eu não respeitava. Isso pesa. E não é um peso dramático de filme, é um peso silencioso, constante, que aparece quando você se olha no espelho por 2 segundos a mais do que o normal. Que surge quando alguém pergunta o que você está fazendo da vida.
e você responde com algo genérico, vazio, automático. Eu vivi isso. Por tempo demais, e talvez o mais desconfortável de tudo seja admitir. Eu sabia o tempo todo. Eu sabia que aquele tempo no celular não estava me ajudando. Eu sabia que adiar aquela tarefa importante só ia piorar as coisas. Eu sabia que eu estava escolhendo o fácil em vez do necessário, mas eu continuava. Porque reconhecer é uma coisa, mudar é outra completamente diferente. E é exatamente aqui que a maioria trava. Porque enquanto você só sabe, você ainda pode fingir que está tudo sob controle. Você ainda pode se contar histórias bonitas. Eu começo semana que vem. Hoje foi exceção. Eu só precisava descansar. Mas chega um ponto em que essas histórias começam a perder força. Elas não convencem mais. E quando isso acontece, você fica sem escapatória. Foi nesse ponto que eu me encontrei. Sem distração suficiente para me enganar. Sem desculpa que soasse convincente. Sem energia para continuar fingindo que estava tudo bem. Só eu. E a verdade é simples, direta, quase ofensiva. Eu estava jogando meu tempo fora, com coisas que eu mesmo sabia que não importavam. E isso muda tudo. Porque depois que você enxerga de verdade, não dá mais para desver. Eu queria te dizer que depois desse momento de clareza, tudo ficou fácil. Mas não, na real, ficou pior. Porque agora eu não tinha mais a desculpa da ignorância. Eu sabia exatamente o que estava fazendo e mesmo assim continuava fazendo. É aí que começa o jogo psicológico mais sujo que existe. Você contra você mesmo, eu acordo decidido. Hoje vai ser diferente. Hoje eu vou focar. Hoje eu não vou cair nas mesmas armadilhas. E por alguns minutos funciona. Eu sento, abro o que precisa ser feito. Começo a sensação é boa, limpa, quase rara. Só que aí vem aquele impulso, pequeno, quase imperceptível. Dá uma olhadinha rápida aqui e pronto, acabou. Não é explosivo. Não é dramático. É silencioso. É uma inclinação leve que vira um deslizamento inteiro. Quando eu percebo, já tô lá de novo, rolando, clicando, pulando de coisa em coisa. E o mais bizarro, nem tá mais divertido. Eu nem tô gostando, mas eu continuo. Isso não é falta de força de vontade. Isso é condicionamento. Eu treinei meu cérebro por meses, às vezes anos menos, a buscar estímulo fácil o tempo todo. Recompensa rápida, dopamina barata. E agora eu quero, do nada, que ele sente quieto e foque em algo difícil, demorado, incerto. Claro que ele resiste, claro que ele esperneia. Eu que construí isso. Eu lembro de uma fase em que eu não conseguia assistir um vídeo inteiro sem pegar o celular no meio. Eu pausava para consumir outra coisa. É quase ridículo quando você fala em voz alta, mas é real. É o nível de fragmentação que a minha atenção chegou. E aí entra a armadilha mais perigosa de todas, a racionalização. Eu não dizia, tô procrastinando. Não, eu dizia, só tô descansando um pouco. Isso aqui também é útil. Eu preciso relaxar para render melhor. Depois, mentira, bonita, conveniente, aceitável. Mas ainda assim, mentira, porque no fundo eu sabia diferenciar descanso de fuga. Descanso recarrega, fuga drena. Eu terminava essas sessões de descanso mais cansado do que antes, né? Com a cabeça pesada, dispersa, irritada, mas já era tarde. O tempo já tinha ido embora. E o ciclo se repetia. Todo dia, acordo com intenção, me distraio, perco tempo, me culpo, prometo mudar, repito. Isso vicia não só o comportamento, mas a própria frustração. Eu começo a me acostumar com a ideia de que eu sou assim, que eu não consigo manter consistência, que eu sempre começo e nunca termino. E isso é perigoso num nível que pouca gente fala, porque identidade molda a ação. Quando eu começo a me ver como alguém disperso, procrastinador, inconsistente, eu ajo de acordo mesmo sem perceber. É como se eu estivesse constantemente provando para mim mesmo que aquela versão limitada é real e tudo isso alimentado por hábitos que parecem pequenos,
5 minutos aqui. 10 ali, uma pausa que vira 1 hora. Ninguém percebe. Ninguém aponta, mas o impacto é brutal. Eu perdi oportunidades por causa disso. Já deixei de entregar coisas importantes. Já vi gente avançando enquanto eu estava ocupado demais não fazendo nada relevante. E isso machuca, mas de um jeito estranho. Não é um fracasso claro, tipo reprovar numa prova ou perder um emprego. É mais sutil. É ver a vida andando. E você ficando, eu lembro de comparar minha rotina com a de outras pessoas, gente produzindo, criando, evoluindo, e eu tentando entender por que parecia tão difícil para mim. Eu pensava que faltava disciplina, motivação, alguma chave secreta, mas não. O problema era mais básico, mais cru. Eu estava viciado em não fazer o que precisava ser feito. E ninguém gosta de admitir isso, porque não é bonito. Não rende discurso inspirador. Não dá para romantizar. É feio, é desconfortável, é direto demais. Mas quando eu finalmente encarei isso sem filtro, alguma coisa começou a mudar. Não foi mágico, não foi instantâneo, mas foi real. Eu parei de tentar me enganar. Parei de chamar distração de descanso. Parei de chamar fuga de estratégia. Parei de fingir que amanhã ia resolver algo que eu estava evitando hoje. E aí veio uma percepção que me deu um certo choque. Eu não precisava de mais tempo. Eu precisava parar de desperdiçar o que eu já tinha, simples, mas pesado. Porque isso tira completamente a narrativa de vítima. Não tem mais o mundo, não ajuda, minha rotina é difícil, as circunstâncias não colaboram. Não, o foco volta para mim. Para minhas escolhas, para o que eu faço com as horas que já estão na minha mão. E isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Porque se o problema sou eu, a solução também é... E aí não tem mais para onde correr. Eu comecei a observar meus próprios padrões com uma honestidade quase cruel. Tipo um cientista analisando um experimento fracassado, sem emoção. Só fato. Quando eu mais me distraio? Com o que eu mais perco tempo? Em que momentos do dia minha energia cai? Quais tarefas eu sempre evito? As respostas começaram a se repetir, e com elas veio uma clareza incômoda. Não era aleatório, era padrão, era hábito, era automático. E automático. Dá para reprogramar, mas não do jeito confortável que a gente gostaria. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar séria, e é aqui que não tem mais romantização possível. Não tem frase bonita, não tem hack milagroso, tem decisão crua, inconveniente, irritante, porque eu percebo que ninguém vai aparecer para me salvar desse ciclo. Ninguém vai pegar minha mão e falar, vem, eu faço por você. Não. Ou eu mudo, ou eu continuo exatamente onde eu tô. E, sinceramente, chega, eu começo pequeno. Ridiculamente pequeno. E isso fere meu ego, porque eu queria virar a chave de uma vez. Queria acordar às 5 da manhã, treinar, estudar, produzir, virar outra pessoa em uma semana, mas isso é fantasia. Eu já tentei esse caminho, já quebrei a cara várias vezes, então agora eu faço diferente. Eu escolho uma coisa, e eu faço mesmo sem vontade, principalmente sem vontade, porque esse é o ponto que ninguém gosta de encarar. A ação que muda o jogo quase nunca vem acompanhada de motivação. Ela vem acompanhada de resistência, de preguiça, de desculpa, de uma voz interna extremamente convincente dizendo, deixa para depois. E dessa vez eu não deixo. Eu lembro de um dia específico e eu estava exausto. Dormi mal, cabeça pesada, zero vontade de fazer qualquer coisa útil. O padrão antigo seria, claro, celular, distração, anestesia. Mas eu sentei, abri o que precisava fazer. E fiquei ali, desconfortável, sem foco, irritado, parecendo que cada minuto durava uma eternidade, foi horrível. E foi exatamente aí que algo mudou, porque pela primeira vez eu não fugi, eu não fiz perfeito, não rendi
absurdamente. Mas eu fiquei, e isso, por si só, já foi uma quebra de padrão gigante. Foi como se eu tivesse dito, sem palavras: agora quem manda aqui sou eu. Parece simples, mas não é, porque nos dias seguintes a resistência volta com força, mais criativa, mais sofisticada. Ela tenta negociar. Hoje você pode pular, você já fez ontem. Você merece descansar. E, de novo, eu vejo tudo isso acontecendo, mas agora eu enxergo. E quando você enxerga, fica mais difícil cair. Não impossível. Eu ainda escorrego. Ainda tenho dias ruins, ainda perco tempo com coisa inútil. A diferença é que eu não me escondo mais disso. Eu não finjo que não vi. Eu não deixo virar uma semana inteira de fuga. Eu corrijo rápido. E isso muda o jogo. Completamente, porque consistência não é nunca errar. É não se perder por muito tempo. Eu começo a construir confiança de novo, devagar, com pequenas vitórias que ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém comenta. Mas eu sei, eu sinto. É quando eu fecho o dia e penso: ok, hoje eu fiz o que precisava ser feito. Não tudo, não perfeito, mas o suficiente para respeitar minha própria palavra. E isso vale muito, porque durante muito tempo eu fui alguém que não confiava em mim mesmo. Eu prometia e não cumpria. Planejava e não executava. Sonhava e não agia. E viver assim cansa. Cansa de um jeito que não aparece no corpo, mas destrói por dentro. Agora é diferente. Eu não dependo mais de estar animado. Eu não espero o momento certo. Eu não negocio com a versão mais fraca de mim. Eu faço mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo achando que não vai ser tão bom, porque eu entendi uma coisa que mudou completamente. Minha forma de agir, tempo não é o problema, fuga é. E toda vez que eu escolho enfrentar em vez de fugir, eu ganho, mesmo que pareça pequeno, mesmo que ninguém veja, mesmo que o resultado demore, porque o que está sendo construído ali não é só resultado externo, é identidade. Eu deixo de ser o cara que tenta e começo a ser o cara que faz, que cumpre, que aparece, que enfrenta o desconforto sem precisar de plateia, sem precisar de validação, sem precisar que seja fácil. E isso muda tudo. As mesmas horas, o mesmo dia, a mesma rotina, mas uma postura completamente diferente. E aí, o que antes parecia impossível começa a acontecer. Não como um salto gigante, mas como uma sequência de passos firmes, repetidos, consistentes. Eu paro de buscar atalhos, paro de esperar motivação, paro de me enganar e começo a agir como alguém que entendeu o custo de continuar parado. Porque no fim das contas, é isso que estava em jogo o tempo todo, né? Não era só produtividade, não era só disciplina, era a minha vida. O que eu faço com o meu tempo define quem eu me torno. Não em teoria, na prática, no dia a dia, nas escolhas pequenas que ninguém vê. E quando eu finalmente levo isso a sério, tudo começa a se alinhar. Agora respiro um pouco, sem pressa. Eu sei que esse tipo de confronto cansa. Eu sei que olhar para a própria rotina com honestidade pode dar um certo incômodo, quase como se você estivesse desmontando uma versão sua que já não serve mais, mas que ainda tenta sobreviver dentro dos mesmos hábitos, das mesmas distrações, dos mesmos padrões automáticos que você repetiu por tanto tempo sem perceber o impacto real. Mas também existe algo muito poderoso aqui, porque no momento em que você reconhece de verdade onde está desperdiçando seu tempo, você não perde mais a capacidade de escolher diferente. Pode até ignorar por um tempo, pode até escorregar de novo, mas aquela consciência, ela não desaparece mais. E isso é uma vantagem absurda. Então não tenta mudar tudo hoje. Não cria uma versão impossível de você mesmo para amanhã. Não entra naquele ciclo antigo de prometer o mundo e não sustentar nem o básico só. Começa pequeno, simples, quase sem graça,
Mas real, escolhe uma coisa que você sabe que está evitando. E faz mesmo meio torto, mesmo sem vontade, mesmo achando que poderia ser melhor. E depois, repete, porque é na repetição imperfeita que a nova versão começa a ganhar forma. É ali, no silencioso, no cotidiano, no esforço que ninguém vê, que você começa a construir algo sólido de verdade, sem pressa, mas sem fuga. E aos poucos você vai perceber que aquele peso estranho no fim do dia começa a diminuir, que a forma como você se enxerga começa a mudar e que pela primeira vez em muito tempo você não está só passando pelos dias, você está de fato vivendo eles. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.